Pergunta 3 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é assim: poder-se-é dizer que Deus é o infinito? A pergunta daquelas, né? Nossa, pesadíssima, porque assim, para por um segundo e pensa na mecânica de uma pergunta como essa. Aham. É uma tentativa genuína de capturar o absoluto. Sabe, a totalidade de tudo que existe e tentar aprisionar isso dentro de uma palavra de 8 letras. É uma ambição em tanto. E olha, quantas vezes na vida a gente não passa por isso em menor escala, né? Como assim? Tipo uma experiência muito profunda, um sonho muito marcante, ou um momento de deslumbramento olhando para a natureza, e aí na hora de contar para alguém, As palavras simplesmente saem vazias. Faltam palavras, né? exato, o sentimento é colossal, gigantesco, mas o vocabulário que sai da nossa boca parece ridículo perto daquilo. Exatamente isso. E hoje, a missão dessa nossa análise profunda é dissecar uma passagem curtíssima. Muito curta mesmo. Sim, é só um parágrafo. Allan Kardec lidando com essa exata frustração humana, só que aplicada à maior questão possível. A gente tem aqui a pergunta, a resposta objetiva e um comentário, fascinante. E o que eu acho mais interessante, o que já dita o tom dessa nossa conversa hoje, é a recusa do texto em entregar aquela resposta reconfortante. Não tem tapinha nas costas intelectual, né? Zero. O trecho aborda de um jeito bem cru as limitações da linguagem espírita e da linguagem humana como um todo. E o nosso objetivo não é só ler. Não. É destrinchar o porquê. Entender por que o nosso cérebro falha tão miseravelmente na hora de processar o absoluto. E como essa falha estrutural muda a nossa relação com o conhecimento. Bom, o choque de realidade já começa na resposta que o texto traz. São apenas 2 palavras para iniciar a resposta dessa questão gigantesca. E quais são? Definição incompleta. Nossa, seco! Muito seco, sem rodeio nenhum, e logo depois vem a justificativa. Eles dizem, olha só, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. É uma constatação bem humilde se a gente parar para pensar. Sim, e quando eu li isso, a primeira imagem que me veio na cabeça foi tentar, medir o volume do Oceano Atlântico usando uma colher de chá. Uma colher de chá no oceano inteiro. Dá para visualizar bem o desespero. Não dá, sabe? A ferramenta que a gente tem nas mãos não foi desenhada para comportar o tamanho do negócio. Essa imagem da colher de chá ilustra super bem essa disparidade de escala. Mas olha, eu acho que ela ainda deixa escapar um detalhe crucial do problema que o texto levanta. Qual o detalhe? É que não é só uma questão de tamanho, a ferramenta é pequena demais. É uma questão de categoria mesmo. Como assim categoria? Pensa bem, a colher de chá ainda serve para medir líquidos. Verdade. O que o texto expõe quando fala de algo que está acima da linguagem dos homens é que a nossa linguagem é uma ferramenta construída para uma realidade completamente diferente. Para nossa sobrevivência, né? Exatamente, ela evoluiu para isso. Sobrevivência física e temporal. A gente criou as palavras para apontar perigos, para descrever coisas que a gente pode tocar, ver, medir. Entendi. Então, tentar usar essa mesma linguagem para definir algo como a divindade seria, tentar medir a temperatura de uma sala usando uma fita métrica. Perfeito. A fita métrica. Né? A fita métrica funciona lindamente para medir o tamanho da parede, mas a temperatura exige um instrumento que opere numa outra dimensão física. Exato. É o que a gente chama de erro de categoria. E é por isso que a resposta cita a palavra pobreza. A pobreza da linguagem. Isso. Porque toda a nossa estrutura de pensamento, tudo mesmo, é baseado no tempo e no espaço. A gente sempre fala de em cima, embaixo. Ou antes, depois, ontem, amanhã. Até as nossas abstrações usam metáforas físicas, sabe? Quando a gente fala que um clima ficou pesado. Isso, ou que alguém tá super pra baixo. A gente usa o mundo físico como uma muleta o tempo todo. Então, como que a gente pode exigir que um sistema de comunicação todo amarrado no tempo e no espaço consiga definir a essência de algo que, por definição não tem começo, não tem fim e não ocupa espaço físico? A ferramenta quebra. Não tem como. Quebra totalmente. Mas, assim, se a nossa fita métrica intelectual não mede a temperatura, o que a mente humana faz?
Porque, olha, o ser humano não desiste do problema. Ah, a gente nunca desiste, a gente inventa moda. Pois é. A gente continua tentando criar definições. E é bem aqui que os comentários do Allan Kardec, que estão logo abaixo dessa resposta, entram com uma precisão que, é cirúrgica. Ele dissecou o problema, né? Dissecou. Ele vai apontar o erro lógico que a gente comete quando insiste em forçar a linguagem a fazer algo que ela não consegue. Kardec escreve assim, olha, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. E aí a gente precisa fazer uma pausa. Por quê? Porque essa palavra abstração, a gente usa o tempo todo no dia a dia, tipo, isso é muito abstrato. Mas raramente a gente para pensar no mecanismo dela. O que ela faz na nossa cabeça, você diz? Isso. Uma abstração é, no fundo, uma extração mental. Extração. É quando a gente isola uma única característica de um objeto super complexo e passa a focar só naquilo, ignorando todo o resto. Ah, tô entendendo onde você quer chegar. Kardec está apontando que ser infinito é só uma dessas características. O texto adverte que dizer que Deus é um infinito significa, e aqui eu uso as palavras dele, tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. Nossa, vamos tentar trazer isso para um cenário bem palpável para quem está nos ouvindo agora. Por favor, exemplos sempre ajudam. Imagina um carro esportivo. Um daqueles modelos de altíssimo luxo, baixinho, com um motor incrivelmente potente. Aquele que faz barulho de longe. Esse mesmo. Dizer que a divindade é o infinito é cometer o mesmo erro lógico de apontar para esse carro na rua e dizer, olha lá, o carro é a velocidade. Sendo que a velocidade não é o carro. Exato. O carro é um conjunto super complexo de engenharia. Ele tem cilindros queimando combustível, tem aerodinâmica. Tem chassi, tem os freios, o pneu. Pois é, o carro possui o atributo de ser veloz. Atingir altas velocidades é uma característica dele, talvez até a mais impressionante. Mas, se você reduzir tudo à palavra velocidade, você meio que eliminou o próprio objeto que gera essa velocidade. Nossa, essa analogia é muito boa. Porque ela revela bem aquele atalho mental que o nosso cérebro adora pegar. O cérebro é preguiçoso, né? Muito. A complexidade assusta a gente e esgota a nossa energia cognitiva. É super difícil processar a totalidade de um sistema intrincado. Seja um motor V8 ou a causa primária do universo. Exatamente. Então, a mente humana usa um truque para economizar energia. A gente pega o traço mais chamativo, a característica mais absurda e superlativa do fenômeno e transforma isso no rótulo oficial. É muito mais confortável assim. É super confortável, mas o Kardec alerta que esse conforto cobra um preço alto. Ele cria uma espécie de arrogância cognitiva. Arrogância cognitiva. A gente passa a acreditar que capturou a essência da coisa toda, quando na verdade a gente só recortou um adjetivo dela. Peraí. Essa ideia de arrogância me causa um certo estranhamento agora. Por quê? Várias culturas diferentes chamam a entidade criadora de o infinito. Eu não consigo ver isso como uma atitude arrogante. Você vê como algo positivo. Sempre me pareceu uma tentativa quase desesperada de demonstrar reverência. Tipo, não seria uma forma de humildade admitir que algo é tão vasto, mas tão vasto que a gente chama de infinito justamente para reconhecer que não tem limites? Olha, a intenção emocional que a pessoa sente na hora pode até ser de reverência. Mas a lógica não acompanha? Não acompanha. Estruturalmente, no campo do rigor filosófico, é uma armadilha enorme que simplesmente bloqueia a investigação. Bloqueia como? Quando alguém diz, é o infinito, o que acontece logo em seguida na cabeça da pessoa? O pensamento para. A pessoa relaxa. Relaxa. A frase coloca um ponto final num mistério que a gente nem sequer começou a arranhar. É arrogância não no sentido de, soberba pessoal. Não é se achar melhor que os outros. Não. É no sentido de pressupor que a gente resolveu o enigma só porque colou uma etiqueta grandiosa nele. Se a gente aceita que compreende algo só porque identificou que não tem fim, a gente fecha a porta para tentar entender as outras perfeições que o texto cita. A gente substitui a busca por uma palavra de efeito. É o famoso matar a charada sem nem ler a pergunta direito. Entendi o mecanismo agora. Ao dar um nome grandioso, a gente cria a ilusão de que dominou o conceito. Ilusão pura. É tipo,
Fechar uma gaveta que estava uma zona e dizer que o quarto inteiro tá limpo. Perfeito. Fica escondido ali. E isso leva a gente direto para o grande desfecho da análise do Kardec nesse trecho, que eu acho genial, por sinal. O que ele diz no finalzinho? Ele conclui que definir a divindade como o infinito, palavras dele, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Esse final é um golpe de mestre. Nossa, é muito bom. Porque ele está expondo aí o que a gente pode chamar de falso conhecimento. E isso é bem mais perigoso do que a ignorância assumida, sabia? Porque a pessoa acha que sabe, né? Exato. A mente humana abomina um vácuo de conhecimento. A gente não suporta não saber o que causa os fenômenos. Ao longo de toda a história, sempre que a gente batia no limite daquela nossa fita métrica cognitiva, A gente nunca aceitou dizer simplesmente, eu não faço a menor ideia. jamais. O que é que o ser humano fazia? Inventava uma palavra substituta que soasse erudita. É uma ironia psicológica fantástica. A gente adora usar palavras grandiosas, com 5, 6 sílabas, que têm uma aura de mistério, tudo para disfarçar o fato de que a gente está completamente perdido. Acontece o tempo todo. O tempo todo. Olha só, é tipo quando uma criança chega para você e pergunta, por que as coisas caem no chão? Clássica. Aí o adulto, para não sair por baixo, responde com aquela voz de sabedoria, é por causa da gravidade. E a criança fica maravilhada, né? Nossa, a gravidade. Sim, a criança concorda, o adulto se sente super inteligente e pronto. Mas a verdade é que nenhum dos dois ali entendeu a mecânica de curvatura do espaço-tempo ou a troca de gravitons. Ninguém faz ideia do que tá falando. O adulto só pegou um rótulo que ele não entende para explicar um fenômeno que ele também não entende. A palavra gravidade, ali no dia a dia da sala de estar, funciona só como um escudo contra a própria ignorância. Esse teu exemplo da gravidade ilustra com perfeição a crítica do Kardec. A gente troca um desconhecido por outro desconhecido e sai da transação crente de que lucrou algum conhecimento. Sendo que o saldo é zero. É zero. Pensa no infinito. Para a mente humana comum, nossa mente do dia a dia, o infinito é um conceito matemática e filosoficamente incompreensível. A gente não consegue visualizar o infinito na prática. É muita areia pro nosso caminhãozinho, né? É muita. Então a gente pega um conceito que a mente não processa, que é o infinito, para definir a causa primária que a linguagem não alcança, que é Deus. A gente acaba criando uma sala de espelhos. Uma sala de espelhos, gostei dessa imagem. É onde uma incompreensão reflete na outra e vai refletindo, sabe? E gera uma ilusão de profundidade enorme, mas que, no fundo, é totalmente oca. E olha, isso é bem assustador se a gente parar para pensar no quanto do nosso próprio discurso diário é construído em cima dessa sala de espelhos. A gente faz isso sem perceber. Sim, o texto do Kardec arranca a gente dessa zona de conforto linguística de um jeito que não tem como negar. Ele meio que obriga quem está lendo a olhar para as próprias ferramentas que usa, apontar o dedo para a palavra infinito e confessar em voz alta, eu não sei o que isso significa de verdade. E confessar isso dói no ego. Dói, mas exige que a gente assuma a responsabilidade, né? O controle da nossa própria ignorância, em vez de deixar ela toda maquiada com umas terminologias super chiques. E aí tá a grande lição de pensamento crítico embutida nessa passagem toda. Se a gente não tiver o rigor de investigar as palavras que a gente usa como, tipo, os tijolos para construir a nossa visão de mundo, os nossos castelos vão desmoronar. Vão estar flutuando no vazio, né? Essa passagem de O Livro dos Espíritos, ela usa o exemplo supremo, a divindade e o infinito, justamente para dar um gabarito, um manual para a gente de como lidar com o desconhecido. Que é admitir a incompletude, separar o atributo da essência. E recusar essas definições que rodam em círculos. Recusar o escudo, né? Então, recapitulando o arco da nossa discussão de hoje, a gente saiu de uma pergunta de uma linha que tentou enquadrar o universo todo. Uma linha só. Aí, a partir dali, o texto deu aquele choque de franqueza na gente, mostrando que, além de sermos incapazes de responder, a nossa ferramenta básica de comunicação é estruturalmente inapta. Ela é desenhada para uma realidade bem menor. Aquela história da colher de chá. Isso. E depois, fomos levados a entender que, no desespero de tentar contornar essa falha, a gente começou a confundir um aspecto único da coisa, que é o atributo, com a totalidade dessa coisa.
O exemplo do carro esporte e da velocidade. E para finalizar, a gente desmascarou essa ilusão de usar uma palavra totalmente indecifrável para tentar explicar um mistério que é ainda maior: o falso conhecimento. E sabe qual é a maior relevância de fazer toda essa dissecação hoje? Conta pra gente. É que mesmo sendo um texto do século XIX, a aplicação dele é imediata no jeito que a gente conduz os nossos debates, a pesquisa e o nosso próprio autoconhecimento hoje em dia. É bem prático mesmo. Muito! Fazer esse exercício desenvolve uma musculatura intelectual que é vital. Ensina a não se contentar com aquelas respostas empacotadas, prontas. E quando a gente aplica essa lente de rigor no dia a dia, a gente começa a notar. Notar o quê? Com que frequência as pessoas, as instituições e a sociedade num geral usam abstrações gigantescas só para encerrar conversas difíceis antes da hora. Exige que a gente seja honesto sobre a fronteira entre o que a gente sabe e o que a gente só finge saber porque é mais conveniente falar. Olha, isso nos leva a um questionamento formidável para fechar. Manda. Se a nossa linguagem falha de um jeito tão retumbante assim diante do que é absoluto, e se a gente passa a vida inteira usando rótulos e abstrações sem perceber, quantas das brigas e atritos mais ferrenhos que a gente enfrenta na nossa rotina não são apenas ilusões de ótica verbais? Nossa, grande parte delas, viu? Quantas vezes a gente não está travando verdadeiras guerras de ego, batendo boca, defendendo essas definições incompletas sobre conceitos que, no fundo, nenhum dos lados entende direito? É assustador pensar nisso. Talvez grande parte da nossa confusão não venha do mundo em si, mas dessa ferramenta bem pobrinha que a gente insiste em usar para tentar dominar o mundo. Fica aí o convite para o pessoal examinar direitinho quais palavras tem usado como escudo para não encarar de frente as próprias incompreensões, né? É isso. E com essa reflexão na mesa, a gente faz aquele nosso chamado essencial. Convidamos todos que estão nos ouvindo a clicar no botão de seguir do programa para não perder as nossas próximas investigações. Sigam lá que ajuda bastante a gente. E principalmente, deixe um comentário na plataforma. A gente quer saber quais são os momentos do dia a dia em que fica mais óbvio para quem está acompanhando que a linguagem humana é insuficiente para comunicar algo profundo. Contem pra gente. Adoramos ler os comentários. Queremos muito ler as experiências que esse papo instigou. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima Análise Profunda. Até a próxima!